Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante Jailda Lourenço de Almeida, com o tema A Origem do Bem e do Mal. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, amigos, irmãos queridos da Rádio e TV Fraternal. É com muita alegria, é com muita honra que aqui nos encontramos para o estudo das lições do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, diante de tantas calamidades, atrocidades, situações de violência, de agressividade no nosso planeta, muita gente se questiona e se pergunta: será que Deus está vendo tudo isso? Esse mal que parece não ter fim, será que foi criado por Ele? Então, esta é uma pergunta que abre margem para muitas reflexões. A doutrina espírita, meus irmãos, em suas obras significativas, traz-nos esclarecimentos importantes para a compreensão da vida no nosso planeta. Em primeiro lugar, é preciso que tenhamos, assim, conhecimento de que estamos vivendo num mundo de expiações e provas, onde o mal predomina sobre o bem. Ainda não é um paraíso. E a Gênese de Allan Kardec, no capítulo 4, no item 3, intitulado A Origem do Bem e do Mal, esclarece que o mal é consequência da ignorância das leis de Deus, da imperfeição dos espíritos que habitam este mundo. Nós somos espíritos em fase de aperfeiçoamento espiritual. Então, nós ainda não temos a devida compreensão, nós não temos ainda a consciência verdadeira das leis de Deus, e por conta do nosso livre-arbítrio, nós escolhemos caminhos que dela nos afastam. A lei de Deus, como todos nós sabemos, é lei de amor. Aliás, as leis divinas são leis de amor. Aquele que se guia pela lei de Deus está a caminho da sua autoiluminação, da sua santificação. Então, meus irmãos, a Gênese deixa bem claro isto, que o mal é resultante da nossa ignorância das leis de Deus. Embora nós saibamos, quer dizer, tenhamos conhecimento dessas leis, porque o Livro dos Espíritos explica isso na questão 886, quando Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Os espíritos são assim
taxativos na resposta, na consciência. Então, nós sabemos que, ao nos ligarmos a um corpo físico, nós trazemos a lei de Deus gravada na nossa consciência. Mas esta lei, ainda ofuscada pelas nossas limitações, pelas nossas fraquezas, vai se manifestando e se expressando à medida que nós optamos pelo bem. À medida que escolhemos trilhar o caminho do amor e da prática dos ensinamentos de Jesus. Enquanto isso não acontece, nós nos debatemos em escolhas inadequadas, indevidas e que nos levam ao mal. Então, fica bem clara aí a origem desses dois elementos fundamentais da nossa trajetória evolutiva. O bem é de essência divina, assim como o amor. Deus criou o bem. O mal é transitório e é decorrente da nossa ignorância das leis de Deus. O Livro dos Espíritos, nas questões 629 a 646, também trata deste assunto a respeito do bem e do mal. E ali os Espíritos deixam bem claro que o mal é tudo que contraria a lei de Deus. Tudo que não está de acordo com a lei de Deus caracteriza o mal. O bem é tudo que está em concordância com a lei de Deus. Então, eles fazem referência à moral. A moral que é, assim, a nossa capacidade de escolher o caminho do bem, de nos guiar por esse caminho, sabendo distinguir o certo do errado. Então, a moral é tudo aquilo que está também em concordância com a lei de Deus. À medida que o espírito evolui, ele vai, assim, construindo dentro de si mesmo os alicerces da sua renovação espiritual em direção ao bem. Em certa ocasião, meus irmãos, nos Estados Unidos, um professor um tanto arrogante, presunçoso, queria convencer os alunos da não existência de Deus. E ele usava o seguinte argumento: se Deus existisse, não haveria tanta maldade no mundo, não é? Tanta desigualdade, tanta violência. Ele queria manipular as mentes dos seus alunos para que eles aderissem à sua postura individual de não acreditar na existência de Deus.
E ele aproveitou-se da ocasião para questionar um aluno que ele já sabia que era tímido, que não era dotado de argumentos seguros e, assim, fortes para defender suas ideias. E ele simplesmente perguntou ao aluno: menino, Deus existe? E o menino respondeu timidamente: sim, professor. Aí ele entrou com a sua ideia, com o seu discurso manipulador. Não, Deus não existe. Porque se Deus existisse, não haveria tanta violência, tanta desigualdade no mundo, tanto mal que assola a humanidade. Aí um aluno que estava no fundo da sala se levantou para debater essa questão significativa. Esse aluno, meus irmãos, usou argumentos convincentes, baseados na ciência, na física, argumentos que eu não sou capaz de repetir aqui, não é? Mas que ele, assim, se utilizou para defender o aluno e defender a sua ideia. Então ele pergunta ao professor: professor, a escuridão existe? E o professor responde: claro, quando eu entro num lugar escuro, a minha primeira ação é acender a luz, para que haja claridade. Aí o menino respondeu: não, professor, a escuridão não existe. A escuridão é a ausência de luz. E continuou: professor, o frio existe? E o professor: claro que existe, quando a temperatura está baixa eu sinto, né? Aí ele disse: não, professor, o frio não existe. O frio é a ausência de calor. Então, professor, o mal não existe. Porque o mal é a ausência do bem. Então, não foi Deus que criou o mal. Aí o professor ficou desarmado, não é? Tremeu nas bases. Diante de tamanha argumentação, assim, alicerçada por um conhecimento muito profundo da física, né? Da ciência. E o diretor, o reitor da universidade, que estava observando aquela cena, dirigiu-se ao rapaz e perguntou: menino, qual é o seu nome? E ele respondeu: Albert Einstein. Então, meus irmãos, o próprio Einstein já deixou bem claro que o mal não existe. O mal é a ausência do bem. O mal é transitório, meus irmãos. Ele existe enquanto existir a imperfeição. Então, no mundo de expiações e provas, o mal acontece, existe, por conta da ignorância das leis de Deus, por conta da imperfeição dos espíritos habitados neste mundo.
Deus criou o amor. Deus é amor. Deus é bondade, é luz. O mal não é de Deus. O mal é transitório. E um dia ele vai se extinguir quando o bem predominar sobre toda a terra. Aquela teoria de que Deus criou um espírito, não é? Um anjo, que a personificação do mal, é denominado aí Satanás, né? Outros chamam de Lúcifer, o anjo decaído. Essa teoria, meus irmãos, não tem bases, segundo a doutrina espírita, porque o livro dos Espíritos deixa claro que Deus cria seus filhos partindo do mesmo ponto. Todos os espíritos criados por Deus são criados simples, sem qualquer experiência, e ignorantes, sem conhecimento do bem e do mal. E à medida que vão reencarnando, vão adquirindo experiência e conhecimento e vão, assim, avançando na escala evolutiva da perfeição. Então, Deus não criou nenhum espírito perfeito, já pronto. Isso vai contra as suas leis, leis justas e perfeitas, que não concede privilégios a nenhum de seus filhos. Nenhum espírito criado por Deus, meus irmãos, depois de ter alcançado a angelitude, volta para trás. Isso não existe. O livro dos Espíritos explica que os espíritos não retrogradam. Eles podem estacionar, não é? Em determinada encarnação, podem estacionar, não é? Não avançar. Mas, a partir do momento que se decidir, que o espírito se decidir a retomar a sua caminhada, ele retoma tudo aquilo que ele já aprendeu, tudo aquilo que ele já conquistou. Então, é impossível que um anjo recaia. Então, a teoria de anjos decaídos é uma teoria falsa, ilusória. Quando o espírito chega à condição de anjo, ele já atingiu um patamar de evolução muito alto e não pode, de forma alguma, voltar atrás. A doutora Ercília Zilli, né, ela é terapeuta, psicóloga, né? Uma ocasião, ela fez uma palestra na IAM, Instituição Assistencial Meimei, trazendo referência ao bem e o mal. Então, ela exemplificou com uma alegoria. A alegoria de Caim e de Abel. Né? Segundo a Gênese bíblica,
Caim e Abel eram irmãos, filhos de Adão e Eva. Caim era lavrador, Abel era pastor de ovelhas. E como era costume acontecer, eles traziam suas oferendas para o Criador. E narra o relato bíblico que Caim trouxe para Deus frutos da terra que ele cultivava. E que Abel entregou a Deus o melhor das ovelhas, né, do rebanho que ele pastoreava. Narra a história que Deus se agradou da oferenda de Abel. Deus se agradou muito da oferenda de Abel e não se agradou da oferenda de Caim. Isso suscitou o ciúme de Caim, a inveja, o ódio pelo irmão que ele acabou matando, né? Então, dentro desta alegoria está a simbologia do bem e o mal dentro de nós, Então, meus irmãos, essa simbologia, ela assim faz referência à existência do bem e do mal dentro de nós. Porque se nós nos voltarmos à ação do Criador, nós vamos encontrar ali uma incoerência com relação à sua justiça. Deus jamais desprezaria a oferenda de alguém e engrandeceria a oferenda de outro, porque como perfeição absoluta, ele não faz diferenças entre seus filhos e ele jamais iria suscitar o ódio, a inveja, o ciúme entre seus filhos. Trata-se apenas de uma simbologia, de uma alegoria, para explicar que o bem e o mal existem dentro de nós. Porque nós somos espíritos em processo de evolução. Nós estamos a caminho da perfeição. Então, o bem ainda não é prioridade dentro de nós. Não constitui a nossa escolha verdadeira. Porque nós oscilamos. Porque nós não temos o controle da nossa vontade. E fazemos escolhas inadequadas, escolhas que não estão de acordo com as leis soberanas do Criador. E é aí que muitas vezes enveredamos pelo caminho do mal. Nós estamos vivendo as experiências da nossa vida, na maioria das vezes, no contexto das aparências.
Nós somos bons para mostrar para os outros. Nós fazemos certo se estivermos sendo observados, não é? Se estivermos sendo observados, vigiados, aí fazemos o bem, fazemos bem feito, né? Há muita gente, meus irmãos, que apela por esse procedimento. Só faz bem feito se estiver sendo observado, vigiado, né? Mas se estiver sozinho, faz de qualquer jeito. Isto representa a falta de ética, integridade moral, espiritual. Uma vez eu vi uma definição de ética muito simples e verdadeira. Que a ética, meus irmãos, é a obediência àquilo que não é obrigatório. Aquilo que não é obrigatório. A obediência àquilo que não é obrigatório é ética. É ética. Quando nós obedecemos porque somos coagidos, porque somos pressionados por alguma punição, como, por exemplo, leis de trânsito. Será que se não houvesse punição, não é? Nós respeitaríamos o direito do nosso semelhante e nos deixaríamos guiar pelo respeito, que é uma das características do bem? É um caso para nós refletirmos. Quem não tem ética, meus irmãos, se aproveita da situação para atender a seus próprios interesses, independente do prejuízo que possa causar ao seu semelhante. Então, pessoas que vivem nessa atmosfera interesseira, aproveitadora, do levar vantagem, ainda estão muito distantes do bem verdadeiro, da ética, do respeito ao seu semelhante. Nesse contexto, meus irmãos, nós vemos como é difícil escalar a montanha da retidão, a montanha do bem, que está alicerçada nas leis perfeitas e sábias do Criador. Jung, em suas teorias, não é? Psicológicas, psicanalíticas, ele fala da existência em nós do lado sombra e do lado luz. A Joana de Ângeles também fala disso, né? Em suas mensagens de teor psicológico. Dentro de nós existe luz e sombra, meus irmãos. Como já falei, existe o bem e o mal em combate. Em combate. Paulo de Tarso, com a sua sabedoria, fazia constantemente alusão à necessidade de combater o bom combate. Combater o bom combate é travar essa luta interior entre o bem e o mal que existem dentro de nós. E procurarmos esforçar-nos para que a cada dia, a cada encarnação, o bem possa prevalecer sobre o mal. É o que Paulo de Tarso nos aconselha quando ele diz: é preciso fazer morrer o homem velho, para que o homem novo
renasça. O homem velho é o homem de hábitos antigos. O homem, a criatura acostumada a caminhar pelas trilhas do mal. E o homem novo é a criatura que está despertando para a consciência do verdadeiro papel aqui na Terra e que se empenha em fazer o bem por onde quer que vá, por onde quer que esteja. A irmã Sidufo, meus irmãos, em suas obras, procura esclarecer-nos a esse respeito. Em Reforma Íntima Sem Martírio, ela faz referência à necessidade de nós fazermos as pazes com as nossas imperfeições. Meus irmãos, as nossas imperfeições representam o mal que ainda existe dentro de nós. É o nosso lado sombra a que Jung se refere. Então, ela nos aconselha a fazermos as pazes. Jung também fala disso. Que nós não podemos ficar brigando com o nosso lado sombra, escondendo esse lado, sem aceitar-nos como nós somos. É preciso que nós nos reconheçamos como seres humanos falíveis e com destinação à perfeição. É preciso que nós nos reconheçamos com as nossas falhas, com os nossos erros e com as nossas virtudes. E que nós aprendamos a conviver com essas características de modo harmonioso, sem revolta, sem transtornos, mas sabendo que depende de nós alcançarmos a direção do bem através do nosso empenho em melhorar-nos a cada dia, fazendo aquilo que Jesus deixou bem claro: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Esta é a regra áurea. Este é o caminho que um dia nos libertará de toda e qualquer maldade. Porque, por enquanto, meus irmãos, nós ainda estamos muito vacilantes, relutantes, indecisos, sem saber escolher de forma verdadeira e segura o caminho que leva a Deus, que é o caminho do bem. Jesus deixou isso bem claro, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque os ensinamentos de Jesus, meus irmãos, constituem o exercício, a incorporação das leis de Deus em nossa vida. Se nós nos guiamos pelos ensinamentos do Mestre, pelas lições do Evangelho,
nós fazemos a escolha adequada, a escolha certa. Cada gesto nosso, cada atitude será a manifestação dessas leis soberanas. Mas, como ainda não temos segurança com relação àquilo que verdadeiramente seja construtivo para nós muitas vezes descartamos oportunidades divinas de crescimento e de evolução. Porque nos deixamos sufocar pelo egoísmo, pela vaidade e pela indiferença às necessidades do nosso semelhante. Nós, muitas vezes, descartamos oportunidades valiosas de crescimento porque não temos coragem, não temos firmeza e energia para arcarmos com os desafios que a vida coloca à nossa frente. Aí depois que a oportunidade passa e que a consciência acorda, aí vem, muitas vezes, o arrependimento. Há um caso, meus irmãos, verídico, muito importante, que pode ilustrar esta situação. Era o dia 19 de janeiro não, 18 de janeiro de 2019. É isso mesmo. Era o dia 18 de janeiro de 2019. Uma enfermeira que deve trabalhar ainda, na Santa Casa de Belo Horizonte, começava o seu dia, como sempre fazia. Ela ali estava, para iniciar o seu trabalho, quando recebeu dos médicos uma orientação. Eles queriam que ela ajudasse a fazer um procedimento numa criança recém-nascida. E ela foi ao local onde essa criança se encontrava e ficou admirada e penalizada com a situação de abandono daquela criança. Não havia ninguém da família, a mãe ali não se encontrava. Então ela perguntou aos médicos qual a razão daquilo. E os médicos disseram que aquela criança havia sido abandonada pela mãe por ter nascido com uma deficiência. Era portadora de hidrocefalia, uma doença grave, né? Que corresponde a líquido, né, no cérebro, a hidrocefalia. E essa doença fazia com que a criança
tivesse uma vida praticamente vegetativa. E os médicos ali estavam pedindo ajuda daquela enfermeira. Quando ela viu a criança, ela foi tomada de uma emoção indescritível. Ela sentiu, assim, uma espécie de calafrio e uma vontade muito grande de chorar, porque se enterneceu com o estado da criança e manifestou o desejo de adotá-la. Os médicos ficaram assustados e tentaram demovê-la dessa ideia absurda. Você está louca? Essa criança vai durar pouco tempo. Ela tem alguns meses de vida e uma vida vegetativa que só vai lhe trazer muito trabalho, muita preocupação. Mas dentro dela, algo lhe dizia: ele é meu, eu tenho que tomar conta dele. A doutrina espírita, meus irmãos, nos traz esclarecimentos a respeito disso. São almas que se reencontraram, não é? É o reencontro de almas. Na realidade, não existe filho adotivo. O filho adotivo é aquele filho que retorna, que foi abandonado ou separado por alguma razão e que agora retorna. Daí a emoção tão forte. E dentro dela, a ideia de adotar a criança ficou cada vez mais forte. E ela fez de tudo para conseguir ter essa criança junto a ela mesma, na sua casa, na sua família. Consultou o marido, consultou os filhinhos, e todos foram unânimes em concordar, em acolher, em proteger aquela criança. O nome dele, ela mudou até o nome dele, era, acho que Pedro, ela passou para Emanuel, ou Emmanuel, né? E o nome dela, eu me esqueci, é um nome diferente. Mas quem estiver interessado, é só procurar pesquisar, né, nas notícias correspondentes àquela época, não é? 18 de janeiro de 2019. A criança que foi adotada por uma com hidrocefalia, que foi adotada por uma enfermeira da casa da Santa Casa de Belo Horizonte. Então, meus irmãos, ela assumiu essa criança. Ela o adotou como seu filho. E essa criança passou a ter um tratamento onde o amor se fazia prioridade. Os cuidados, o carinho, a proteção foram os alicerces da evolução do quadro dessa criança. Ela não falava, mas nem precisava, porque o seu olhar dizia tudo. E a mãe, essa mãe, compreendia toda a sua linguagem, entendia
as suas necessidades. E o tempo foi passando, os meses, e a criança chegou a viver 5 anos. 5 anos. A viver cercada de amor, cercada de respeito e de dignidade. Ela esteve com essa criança sempre, em todos os momentos da sua vida. E nos últimos instantes, ela foi testemunha do seu último suspiro. O importante, meus irmãos, que ela disse que estes foram os anos mais felizes da minha vida, porque ela sentia a sua vida preenchida de todas as formas. Nunca se deixou abater pelo cansaço, pelos cuidados, pelas preocupações. Não, ela se renovava a cada dia, cuidando dessa criança. Então, ela foi feliz e fez esta alma também feliz. Quando a criança morreu, a mãe biológica entrou em contato com ela e lhe pediu perdão. A resposta dela foi a seguinte: fique tranquila, ele não sentiu a sua falta, porque ele foi cercado de amor, de cuidados, de proteção e de muito carinho. E aí nós vemos, irmãos queridos, 2 situações totalmente diferentes. A mãe adotiva, movida por extremo amor, conseguiu, com seu esforço e com a sua abnegação, fazer o bem para aquele espírito que necessitava de alguém que o ajudasse a sustentar essa prova tão difícil. Ela cresceu, meus irmãos. Ela assumiu e cresceu. A outra descartou e perdeu. Porque o fato de estar pedindo perdão significa que ela não estava em paz com a sua consciência. Ela agora tinha consciência de que escolheu o caminho indevido, o caminho errado, o caminho das facilidades, o caminho do não fazer o bem, não é? Porque ela, diante da necessidade da criança, ela se deixou levar pelo egoísmo, pelo medo, pela falta de coragem de assumir uma tarefa que traria para a sua alma crescimento e aprendizado. Então ela escolheu o caminho da porta larga a que Jesus falou, a porta das facilidades,
a porta que não leva ao crescimento, a porta do mal. E com isso ela acabou perdendo. Por ignorar as leis de Deus, por ignorar a importância do amor e da prática do bem em nossas vidas. Então, meus irmãos, com esta mensagem, com esta história, nós aprendemos uma lição muito importante e muito significativa. Que a vida aqui na Terra, neste planeta, é feita de lutas, de desafios. E que aquele que se empenha em vencer essas lutas, em vencer esses desafios, cresce, amadurece e se auto-ilumina. Aquele que descarta essas oportunidades acaba atrasando esta importante chance de crescimento e de aprendizado. Então, meus irmãos, o bem é tudo que nos remonta ao amor, ao respeito, à prática da caridade, à indulgência, como o próprio Jesus deixa bem claro no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos: qual o sentido da verdadeira caridade para Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as fraquezas e imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, meus irmãos, optar pelo bem é trabalhar todas essas virtudes dentro de nós. A benevolência para com todos, não importa qual seja a situação, não importa qual seja a dificuldade, mas a alma que assume a responsabilidade dos compromissos assumidos antes de aqui estar, consegue se fortalecer na luta que a vida lhe proporciona. A espiritualidade, meus irmãos, está sempre pronta a nos socorrer. E quanto mais nos empenhamos em fazer o bem, mais fortes, mais encorajados nós ficamos. Esta é a razão pela qual esta mãe adotiva, durante esses 5 anos, viveu numa atmosfera de paz, de coragem, de ânimo e de força interior, porque o bem que ela estava fazendo para aquela criança
era testemunhado pelos amigos espirituais, pelo seu anjo da guarda, por aqueles responsáveis pela sua encarnação, que certamente a poupavam de sentir qualquer incômodo naquela tarefa que ela assumiu. Então, o bem, meus irmãos, só nos traz fortalecimento e sustentação para as nossas almas. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos guie sempre em direção ao bem. E vamos agora passar para a parte musical, com uma música que é uma verdadeira lição de vida. Tocando em Frente, de Renato Teixeira e Almir Sater. Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Muito obrigada. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita.
Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.